Olá, eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Doses de Sabedoria. E hoje, dando continuidade ao que eu falei na semana passada, vou conversar um pouco sobre vendas. É um assunto tão bom, eu gosto tanto de falar sobre vendas. Vendas é uma profissão dignificante, maravilhosa e que você tem que gostar dela. É uma das profissões que é quase uma arte. Eu digo que é quase uma arte porque você precisa saber tanta coisa para ser um bom vendedor. Primeiro de tudo, você tem que ter coragem. Depois, você tem que ter postura física. Depois, você tem que ter uma grande facilidade de conquistar as pessoas para um relacionamento, para um bate-papo. Se você não for uma pessoa simpática, você terá um pouquinho de dificuldades. Embora a gente de vez em quando veja alguns antipáticos sendo bons vendedores, porque eles têm alguma coisa que atraia o cliente. Outra coisa muito importante é você conhecer profundamente o produto que você vai vender. E conhecer também o produto ou os produtos dos seus concorrentes. Você precisa conhecer bem o mercado no qual você vai trabalhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você for vender iluminação, você precisa saber bastante coisa de iluminação. Potência de lâmpada, como que as lâmpadas se acendem, o que você vai saber sobre LED, o que você vai saber sobre área a ser iluminada, que tipo de iluminação você vai oferecer num hospital, que tipo de iluminação você vai oferecer numa sala de estar, ou num campo de futebol, ou dentro de uma indústria. Tudo isso precisa de um bom conhecimento. Tem gente que acha que ser vendedor, o cara é bom de papo, aquele cara deve ser bom vendedor. Não se iluda com isso não. O vendedor não precisa ser bom de papo. Ele precisa ser bom como pessoa, ser bom como conhecedor do que está fazendo, ser bom como saber respeitar o seu cliente. Ele tem que saber bastante coisa sobre o cliente para ele conquistar, para ele fazer um bom rapport com o cliente dele. Então, é ser observador. Por exemplo, ele entra na sala de um cliente, se o cliente tiver lá 1 ou 2 barcos de decoração da sala dele, é sinal que ele gosta de oceano, gosta de navegação. Então, olha, procure saber sobre isso para trocar uma ideia com ele. Pelo menos para você começar o assunto. E aí depois deixe ele falar o que ele sente. Ele vai ficar muito feliz de poder falar o que ele conhece. E você tem que saber provocar isso. Aí deixa ele falar, mostrar o que ele sabe. Você vai demonstrando encantamento com o que ele está falando e vai tecendo uns elogios não exagerados. Não queira elogiar muito não, que fica falso. E aí você vai conquistando, deixa ele falar bastante. Aí depois de um certo ponto, bom, então gostei muito, aprendi bastante coisa com a sua, uma verdadeira aula sobre iatismo, sobre navegação. Que bacana, eu não imaginei que fosse uma coisa tão boa assim e tal, né? E aí vai puxando para sair do assunto devagarzinho e entrar no assunto que te interessa. Vamos fechar o pedido? Mas não corta de repente, vamos parar com isso aí, não. Quanto mais educado você for, quanto mais simpático você for, quanto mais atencioso você for, mais está próximo de você fechar o seu pedido.
Então, esse negócio de que não, o cara é bom de papo, não é não. O cara que é bom de papo pode ser muito bem camelô. Ficar falando sobre o produto que ele vende abertamente para todo mundo que vai passando, esse daí é o camelô. O vendedor tem que ser bom de entrevista, saber a hora de fazer a pergunta, saber a hora de fazer um elogio. Isso daí é que é bom. Então, sabe uma técnica que eu acho muito bacana? É você começa a conversar com o cliente e você começa a perceber que ele não gosta de ser passado de bobo. Aí você devagarinho transfere para ele o direito de ser o esperto que sabe comprar. Deixa ele conduzir. Não saia de dentro do escritório dele dizendo, pô, dei uns apliques. Não, deixe ele te convencer, deixe ele achar que ele que está comprando e não você que está vendendo. Ele vai ficar muito satisfeito e vai poder dizer para os amigos dele, não, o vendedor veio aqui com esse produto, mas eu dei uma lição nele, olha, eu fiz um grande negócio, comprei muito bem e dei uma lição no vendedor. Não queira você mostrar que você é mais esperto e não aceitar isso. Aceite isso. Seja mais esperto do que o seu cliente. Mas isso tem que ser feito com respeito, com calma. E para você chegar até aí, você tem que ter atitudes elegantes. Eu não digo elegante para se vestir. Tudo bem, é importante também. Você está bem vestido, limpo, né, com uma roupa em ordem. Isso é importante. Conforme o produto que você trabalhar, um terno e gravata. Se não, se o teu produto não exige, uma camisa social, né, que é para ter boa aparência. Você não precisa ser bonito. Você tem que ter boa aparência. E a boa aparência é um todo. Sapato engraxado, calça em ordem, uma camisa em ordem, um cabelo penteado, uma pasta bonita ou um celular, ou uma agenda bonita. Não pegar um pedaço de papel e ficar escrevendo, não. Então, tudo isso vai fazer com que você conquiste uma boa venda. E o importante é exatamente isso. Você fazer uma venda que te dê satisfação e que deixe o seu cliente contente, satisfeito também. Então, essa conversa, não, você tem que ser bom de papo, cuidado com isso. Você começa a bater muito papo, você se queima. E outra coisa, o vendedor tem que ser uma pessoa de pouca conversa. Deixe o cliente falar mais. Porque se você interrompê-lo, ele pode achar que você está tirando a chance dele. Note isso com todo mundo com quem você vai conversar, que todo mundo gosta de ser ouvido. Lógico que todo mundo também gosta de aprender coisa, mas eles gostam muito mais de serem ouvidos. Eles vão ficar muito satisfeitos de você ouvi-lo, dar atenção para ele, tecer uns elogios. Ele vai achar você uma pessoa espetacular. Esse é um bom vendedor. Este sabe se portar na frente de um cliente. É isso aí. Por hoje, o que eu tinha que falar era isso. Continuamos uma vez por semana conversando sobre vendas. Boa sorte, capriche, seja um bom vendedor. É muito bom. É uma profissão boa, respeitada, uma profissão rentável e uma profissão que te deixa bem na sociedade. Uma vez, um cliente, engenheiro,
me falou uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso. Então ele falou, ele me elogiou bastante, depois ele falou assim, eu tenho inveja de você, porque eu fiz engenharia e eu sei bastante coisa de engenharia, e mais quase nada de nada. E você, na tua profissão, com as tuas facilidades de conversar, você sabe um pouco de muita coisa. Ao contrário de mim, que eu sei bastante de uma coisa só. Você é mais eclético. Gostei muito de ouvir isso. Foi muito bom. E olha, pense nisso. Pense em elevar as suas qualidades. Pense em saber mais sobre a sua profissão. É isso aí. Tudo de bom? Bom descanso.